Boa tarde, galera. Hoje, dando sequência, à nossa aula de parasitologia e microbiologia clínica, nós vamos iniciar falando sobre parasitologia. Antes da gente começar a falar da parte das clínicas das doenças causadas pelos os agentes parasitológicos e quais são os exames e diagnósticos laboratoriais que são utilizados para análise desses parasitas, a gente vai fazer uma releitura, relembrar um pouquinho sobre o que é parasita. A gente sabe que parasitologia, ela é a ciência que se baseia nos estudos dos parasitas e as relações que esses parasitas, têm com os hospedeiros. Então, esse reino de parasita, ele engloba ali os filos, que são os protozoários, os reinos protistas e os reinos artrópodes, do reino animal. A parasitologia na área clínica, ela é dividida em 3 grupos que são classificados conforme sua etiologia. Então, no caso, a gente tem os acarologia e a entomologia. A acarologia é a parte do ramo da zoologia que faz os estudos dos artrópodes, que são os ácaros, os carrapatos. A entomologia é a ciência que faz o estudo dos insetos, sobre todos os aspectos em relação ao homem, à planta e aos animais. A protozoologia é o que faz o estudo direto dos protozoários, dos parasitas que são protozoários. E a eumitologia é um ramo, que faz os estudos dos vermes, principalmente dos asqueumitos e dos plateumitos. Hoje, como eu falei, a gente vai iniciar com uma pequena revisão sobre parasitologia, uma visão geral, e sobre algumas doenças que são causadas pelos protozoários, bem como os seus diagnósticos, e os seus tratamentos. Então, quando a gente fala de parasitologia clínica, a gente fala, que é a ciência que se baseia nos estudos dos parasitas, as suas relações com os hospedeiros, englobando os protozoários, o reino protistas, que é os patleumitos, e os artrópodas, que são os artrópodes do reino animal. Para começar falando sobre parasitologia, a gente precisa relembrar alguns termos, de alguns conceitos da parasitologia, começando aqui pelo agente etiológico. A gente sabe que o agente etiológico é o quê? É o agente, que causa, que é o responsável, pela origem da doença, pela origem ali do vírus, da bactéria, do fungo, dos protozoários ou de um eumito, O segundo tópico aqui é a endemia. Endemia quer dizer o quê? Endemia é quando o número esperado de casos de uma doença, ele é começado efetivamente observado, em uma população em um determinado espaço de tempo. Então, a endemia é o número de casos de uma doença que se desenvolve ali naquela população em um determinado espaço de tempo. Já a doença endêmica, a doença permanente, por vários anos, de um a gente está falando que é a ocorrência, já é a ocorrência que essa doença ocorre nessa região. Quando começa a ultrapassar, as incidências que são normalmente esperadas dessa doença, infecção, a gente está falando
de quando ele tem a invasão, né, do organismo por agentes patógenos que são microscópicos, né. Já quando a gente fala de infestação, a gente já está falando aí da invasão dos agentes patógenos, porque eles já são de formas macroscópicas, né. O vetor ele é aquele organismo que ele é capaz, né, de transmitir o agente infeccioso, né. O hospedeiro é o organismo que ele serve de habitat, né, para que o vetor ele se instala e usa ali como condições de sobrevivência. E esse hospedeiro ele pode ou não servir de fonte de alimentação desse parasita, né? Então ele pode ser apenas um hospedeiro transitório, mas também pode ser um fonte de alimentação desse parasita. O hospedeiro definitivo é aquele que apresenta o parasita em fase de maturidade, né? Ou na fase da atividade sexual do parasita. O hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro que apresenta o parasita em fase de larvas, né? Ou na fase assexuada, quando se tem essa profilaxia. Então, no caso, é um conjunto de medidas, né, que visam a prevenção ali e a erradicação, né, dos controles das doenças nesses fatos aí, quando se tem a profilaxia. A profilaxia, ela é utilizada para fazer o controle, né, das causas desse hospedeiro, das causas de transmissão e fazer com que tenha ali o controle ou a erradicação total dessa doença. A parasitologia, ela tem dois campos definidos, que esses são definidos como sentido amplo, que é o campo de lato sensu, e o sentido estrito, que é o stricto sensu. O que isso quer dizer? No sentido lato sensu, faz parte desse grupo todos os vírus de espécies, né, diferentes, tipo todos os tipos de vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, os pateumitos, os artrópodes e até as algas microscópicas, né. Já no sentido estrito, são colocados as espécies dos protozoários, dos helmintos e dos artrópodes. E também algumas instituições de ensino, alguns livros trazem relatado aí nesse grupo de sentido estrito também os fungos, né, que são classificados como os parasitas de sentido estrito aqui. A adaptação desses parasitas no nosso organismo, né? Então, no caso, a adaptação parasitária ela é feita a perda, né, de um ou de mais sistemas metabólicos e da capacidade de utilizar das outras fontes nutricionais, né, do meio ambiente externo. Então, em todo o seu ciclo de vida ou em parte desse ciclo de vida, isso vai fazer com que o parasita ele se instale em seu hospedeiro, né, e dependa da sobrevida desse hospedeiro para sobreviver. Então, isso principalmente quando a gente se trata de endoparasitas, né, que eles vão precisar da sobrevida do hospedeiro para também conseguir sobreviver. Se caso ocorrer a morte do hospedeiro nesse caso, o parasita ele também vai acabar morrendo, né? Então, como estratégia de sobrevivência e de transmissão, o parasita ele faz o quê? Ele busca, né, reduzir de alguma forma a sua capacidade de agressão em relação ao hospedeiro, para que o hospedeiro não, ou não venha à morte ou não se livre dele, né? E isso acaba, né, fazendo com que uma seleção natural, né, desses parasitas e desse hospedeiro. Então, nesse sentido, no sentido de uma melhor adaptação a alguns determinados tipos de hospedeiros, esses parasitas eles acabam fazendo
uma política de boa vizinhança, por assim dizer, né? Quanto menor a agressão, mais adaptado esse hospedeiro vai ficar esses parasitas e menor será a chance de morte tanto do hospedeiro quanto do parasita. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os períodos clínicos e parasitológicos, né, de um parasita. Então, os períodos clínicos, eles são divididos em período de incubação, período de sintomas, período de convalescência, período latente, períodos parasitórios, período pré-patente, período patente e período subpatente. O que isso quer dizer? No período de incubação, é o período que vai desde o início, né, da penetração do parasita no organismo até o aparecimento dos primeiros sintomas nesse hospedeiro, né? Que esse aí pode ser mais longo até do que o período pré-patente, tá? Ou igual ou mais curto também em relação a isso. Mas então o período de incubação é o período do momento em que o parasita penetra no organismo do hospedeiro até o início dos primeiros sintomas. O período de sintomas é mesmo definido, né, pelo período ali do início, né, dos sinais e dos sintomas. E junto com esse período de sintomas, a gente vem com o período de convalescência. Esse período de convalescência é o quê? Logo após, né, ter início, né, a maior sintomatologia, aí se conta a partir do início dessas sintomatologias mais fortes até a cura desse hospedeiro, né? Então, o período de convalescência é o período que se inicia os sintomas fortes até o período da cura desse hospedeiro. O período latente, gente, ele é quando se tem o desaparecimento dos sintomas, mesmo quando a pessoa, de certa forma, é assintomática, né? E se finda quando tem o aumento do número dos parasitas. Então, tipo, quando você tem o período de recaída desses parasitas. Aí a gente vai falar sobre o período parasitório. O período parasitório, ele vem com um período pré-patente, que no caso é designado, né, colocado, que é desde a penetração do parasita no hospedeiro até a liberação dos seus ovos, ou os cistos, ou formas, né, que possam né, ser diagnosticadas por laboratórios, né, laboratoriais. O período de patente fala-se que a partir do momento em que os parasitas eles podem ser detectados, né? Então, a partir do momento que se consegue observar as estruturas desses parasitas com uma certa facilidade, né, por assim dizer. E o período subpatente, usa-se dizer sobre alguns tipos de protozoários, né, nos protozoóis, que após esse período de patente aqui, por não ter encontrado, né, nenhum parasita pelos módulos de diagnósticos usuais, então geralmente ocorre, né, a sucessão desse número de parasitas depois desse número de patente. Então, o período subpatente é quando se fazer o diagnóstico desses parasitas no período patente, não consegue se fazer o tratamento e acaba se tendo um aumento desses parasitas no organismo, né? As confirmações diagnósticas utilizadas para os parasitas, a gente tem usa-se, né, a partir
dos sinais e sintomas, né, que o hospedeiro humano, né, começa a apresentar. Então, assim, algumas vezes vai se ter infecções que o hospedeiro ele não vai conseguir expor corretamente quais são os sinais e sintomas que eles estão sentindo, né? Então daí entra-se a algumas análises, né, principalmente laboratoriais, para se fazer ajudar no diagnóstico, né, da possível doença que esse hospedeiro está sentindo. Então, das confirmações diagnósticas, né, a gente vai ter a detecção, né, de formas parasitárias, que essa detenção de forma parasitária, ela vai vir através de uma pesquisa visual, né? Essa pesquisa, ela vai ser tanto ou macroscópica, ou microscópica, ou do sangue, ou em raspagem cutâneo, ou através da inoculação do material suspeito, né? De conter algum tipo de parasita ali. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala da pesquisa visual macroscópica, a gente pode citar aí, por exemplo, alguns artrópodes, né, como, por exemplo, os piolhos, as pulgas, que eles são vistos, né, macroscopicamente, né, a olho nu que se consegue observar. Ou também até alguns tipos de vermes que são encontrados, né, em fragmentos fecais, como por exemplo as áscaras lumbricoides, né, fragmentos deles nas fezes. Em relação à forma microscópica, a gente pode falar aí das estruturas parasitárias dos helmintos, né, que daí a gente vai fazer a utilização do microscópio através da sedimentação das fezes, que a gente vai falar mais para frente sobre os métodos de coprotografia para fazer a análise das fezes, mas através no microscópio a gente consegue fazer a análise, né, e observar, se for o caso, se for fezes com contaminação de ovos, né, e de larvas de helmintos ou de cistos, né, dos protozoários. Quando a gente fala do sangue, a gente está falando do exame direto, né, entre a lâmina e uma lamínula. E isso é utilizado, né, para fazer o diagnóstico, por exemplo, da Trypanosoma cruzi, né, que é feito o esfregaço e feita a distensão negada, ou também através até o diagnóstico de alguns genes dos plasmódios, que daí é utilizado, né, o método de concentração e o método de gota espessa, né. Quando a gente fala do raspado cutâneo, a gente está falando do exame direto que vai entre a lâmina e a lamínula também, né? Só que daí, nesse caso, é associado o uso de clarificadores, né? Que daí, no caso, eles vão apresentar aí, né, ácaros quando estão em estágio evolutivos, né? Que podem causar, por exemplo, sarna humana. E de alguns fungos, né? Que são determinantes nas lesões de superficiais, né? Ainda das formas de detenção parasitárias, tem-se algumas pesquisas que são feitas direta, né, para pesquisar se o vírus, né. Então a gente pode citar aqui, por exemplo, a pesquisa de antígeno parasitário, a pesquisa do anticorpo parasitário, a intradermorreação e imagens. Então, para fazer essas pesquisas, geralmente são utilizadas as técnicas, né, de imunofluorescência direta e os ensaios, né, como por exemplo o de ELISA,
que vai ser utilizado para detectar os antígenos de vários parasitas que causam ali as doenças no humano, como por exemplo as entamoebas. E nesse caso não é só em nível fecal, né, como também em vários outros tipos de tecido, né, em outros tecidos corpóreos também pode ser feito esse diagnóstico. A pesquisa dos antígenos parasitários, ela apresenta uma positividade para os meios, para os métodos, né, principalmente quando eles são representados pelas reações de hemaglutinação, né? E também através da imunofluorescência indireta. Então, no caso, o enzima ensaio, né, que é utilizado no ensaio da ELISA. Quando é em menor escala, utiliza-se a reação de fixação do comprimento, né, contra a imunofluorescência. E também é utilizado provas de imunodifusão, para que se consiga detectar, né, algumas respostas ali possíveis do antígeno. Só que esses tipos de teste, eles não fazem, né, o diagnóstico obrigatório, né, de uma infecção presente. Então, eles podem ser resultado da reação, né, por exemplo, de uma infecção cruzada com outros antígenos, né, encontrados em diferentes agentes infecciosos, ou das estruturas químicas que vai pertencer, né, a esses elementos. Então, para conseguir soltar resultados positivos, né, em relação a isso, a gente coloca considerando como se fosse falso positivos, né, e utiliza, né, os títulos de classe da imunoglobulina, né, que faz a detecção do IgG e do IgM, né. Então, aí, fazendo isso, detectado, né, nos métodos que a gente falou, dos ELISAs, aí faz-se a sorologia pareada, que no caso a sorologia pareada ela é a comparação, né, com no mínimo 2 semanas de intervalo, que vai se utilizar a mesma técnica desses mesmos títulos encontrados, né. Então esses testes eles são utilizados principalmente para fazer a detecção dos Trichonoma Good e dos Trichomonas cruzi e dos genes de leishmania, né. Das pesquisas dos anticorpos parasitários, atualmente existe provas de biologia molecular, né, que são utilizadas na área da parasitologia clínica. Por quê? Porque através dessas provas de biologia molecular, que elas têm a sua automação, têm a sensibilidade, têm a reprodutividade alta, e ainda elas conseguem se destacar a reação da cadeia das polinerease. Então, essa reação ela é utilizada principalmente, né, onde essas outras técnicas que a gente falou, elas apresentam uma dificuldade para conseguir fazer a detecção e a separação da real, né, da presença de que tipo de parasita que a gente está falando. Então, essa técnica da reação em cadeia, ela pode ser utilizada para fazer o diagnóstico de algumas infecções parasitárias, né, também como a leishmania. A intradermorreação, que é a IDR, ela é utilizada para fazer a pesquisa, né, da atividade mediada pelos linfócitos T. Então, a base dessa reação é a mediação, né, da área afetada, a medição da área afetada, e 2 horas após a introdução do antígeno, né, o antígeno é a presença de ela não vai dar uma resposta do antígeno, né, do
pode, né, gente que está causando problema passada, né, ou é de alguma reação. A intradermorreação também, ela é uma das que é mais utilizada para se fazer o diagnóstico no caso das leishmaniose tegumentar, né, e de alguns outros tipos de micose. Seguindo aqui das formas de detecção, a gente tem ainda as imagens. As imagens, elas são a análise, né, dos resultados, né, dos métodos que determinam a imagem. Então, no caso, o diagnóstico de imagem em si mesmo, né, que são feitos exames de radiologia, feitos exames de tomografia, exames de ressonância, e a partir daí, né, que vai se verificar se tem alguma infecção causada principalmente por alguns helmintos, e fazer a determinação de algum caso de parasitismo, né, quando se fala parasitismos em formas adultas, nesse caso já, né. Por exemplo, no caso dos lumbricoides, as lumbricoides a gente já pode determinar o diagnóstico etnológico específico deles, né, através das imagens. Então, entrando aqui agora especificamente no ramo das protozoologias, que é o que a gente vai começar a falar hoje, a gente vai começar a falar dos protozoários, né? Então, os protozoários, eles são seres, né, unicelulares. Na maioria, eles são de formas heterotrófitas, mas eles têm formas autróficas também e têm mobilidade especializada, né? Então, a maioria deles, eles são pequenos, eles medem de 0,0 milímetros a 0,05 milímetros. Existem algumas exceções, né, que eles podem medir até 5 milímetros. Um dos exemplos disso são os foramifídeos. A sua forma de nutrição é muito diferenciada, por quê? Porque eles podem ser predadores ou filtradores, eles podem ser herbívoros ou carnívoros, parasitas ou mutantistas. A digestão dos protozoários ela é intracelular, então é utilizada por meio de vacúolos digestivos, né? Sendo que quando o alimento é ingerido ou entra na célula por meio da sua boca, o citostoma, né? Os trofozoítos, eles têm a sua forma ativa de protozoário, no qual ele vai se alimentar e se reproduzir. E os cistos, ele tem a sua forma de resistência inativa, né? Começando pelos protozoides, a gente vai começar falando sobre as leishmanioses. As leishmanioses, a gente sabe que elas são causadas por diferentes espécies de protozoários, né? Que esses protozoários, eles são dos gêneros da Leishmania, né? Então, a transmissão dessa doença, ela é feita através da picada do mosquito, né? Dos felebotamíneos. E a leishmaniose, ela apresenta, né, 3 formas mais comuns. A leishmaniose cutânea, a leishmaniose mucocutânea e a leishmaniose visceral. A leishmaniose cutânea, como o próprio nome já diz, ela que causa as feridas na pele. A leishmaniose mucocutânea, ela vai causar lesões que pode levar também à destruição parcial das mucosas, né, parcial ou total das mucosas. E a leishmaniose visceral,
que também pode ser chamada de calazar, ela é caracterizada pelos surtos, né, de febres irregulares. Ela causa perda de peso, ela pode causar espleno ou hepatomegalia e também, em alguns casos, anemia severa. E se não tratada, a leishmaniose visceral ela pode levar à morte em 100% dos casos, né? O diagnóstico da leishmaniose ela é feita através da análise do quadro clínico desse paciente, né? Então, o paciente ele vai estar apresentando inicialmente ali febre baixa recorrente, envolvimento linfático, esplenomegalia e caquécia, combinados com histórico de residência em área endêmica, né? Quando a gente fala de diagnóstico laboratorial, a gente está falando da pesquisa do parasita. Então, esse parasita ele pode ser demonstrado, né, como material obtido de punção da medula óssea, do fígado e baço, ou através de esfregaço corado por giência. Além disso, a gente tem também os métodos imunológicos, né? Esses métodos imunológicos é utilizada a reação de fixação de complemento, a reação da imunofluorescência indireta. Essa reação da imunofluorescência indireta, ela é utilizada, né? A gente faz a utilização de antígenos fluorescentes. Esses antígenos fluorescentes, eles possuem uma alta sensibilidade, porém apresenta reação cruzada com outras espécies, né, dos tripanosomatídeos. Então, esse teste, quando a gente fala de teste laboratorial para fazer detecção, ele é utilizado em humanos também, só que ele é utilizado mais em cães. Além das imunofluorescências, né, a gente tem também o imunoensaio enzimático, né, que no caso é o ELISA, que eles são mais práticos, né, são mais rápidos, e os testes ELISA também, eles estão sendo desenvolvidos para fazer uso tanto em humanos quanto em animais. Então, tipo, eles já são bem utilizados quando a gente fala de inquéritos epidemiológicos, né, para se ajudar em diagnósticos epidemiológicos. Próximo aqui a gente vai falar sobre a doença de Chagas, que é causada pelo trypanossomiase americana ou Trypanosoma cruzi. Essa doença ela é determinada, né, por 3 fases, né? A fase aguda, a fase crônica e a fase crônica sintomática. Na fase aguda, ela pode vir de forma sintomática ou assintomática. Geralmente ela vem na fase inicial assintomática. E essa questão aí dela vir assintomática ou assintomática, isso aí está relacionado diretamente com o sistema imunológico do paciente, né? Então, a fase aguda ela vai se iniciar através das manifestações dos locais, né? Quando o triconoma cruzi ele vai penetrar, né, na conjuntiva ou na pele, fazendo ali a inoculação. Então, as manifestações que vão se iniciar geralmente vai ser febre, vai ser um edema ali generalizado ou localizado, vai começar a apresentar uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, e algumas vezes pode começar a apresentar também insuficiência cardíacas e alguns tipos de problemas neurológicos. Quando a gente fala de óbito causado pelo tripanossoma, a gente pode dizer que o óbito ele ocorre devido à insuficiência cardíaca, né, que pode se causar pela doença, né, que vai acontecer acontecer uma miocardite aguda, né,
E essa miocardite vai se acabar causando uma insuficiência cardíaca que vai levar esse paciente à morte. Na fase crônica, que é a fase indeterminada também, a gente vai falar sobre os parâmetros, né, de positividade, né, dos exames. Nesses casos, os exames eles são parasitológicos ou sorológicos. Ele vai ter uma ausência de sintoma, provavelmente. Vai se fazer também aqui exames como eletrocardiogramas, para se conseguir também fazer uma correlação entre o coração e o esôfago. Porque cerca de 50% dos pacientes que têm doença de Chagas, eles passaram pela fase aguda pertencentes, né, a essa forma aí de apresentar doenças cardíacas, né, inicialmente. Quando a gente fala da fase crônica sintomática, na fase crônica sintomática a gente já vai ter cardiopatia crônica sintomática, a gente vai ter insuficiência cardíaca, que essa insuficiência cardíaca ela é devido à diminuição da massa muscular, que vai já estar nessa fase se encontrando muito destruída. A gente vai ter arritmias cardíacas, porque o sistema nervoso simpático e parasimpático já vai estar em destruição. E também vai ter fenômenos que pode causar infartos, né? Fenômenos de trombos, que pode causar infarto do coração, do rim, do pulmão, e até mesmo do encéfalo. Diagnóstico. O diagnóstico da doença de Chagas, ele vai se fazer uma análise clínica primeiro. Essa análise clínica geralmente vem, né, através do paciente, que ele vai vir com a presença de sinais, né, de entrada, vai vir com febre irregular ou às vezes ausente. Ele vai vir apresentando hepatoesplenomegalia, ele vai vir apresentando taquicardia, edema generalizado ou somente dos pés. Ele vai vir apresentando alterações cardíacas. Aí faz-se os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais utilizados são utilizados métodos que são diferentes, né, da fase aguda e na fase crônica. Na fase aguda, a gente vai se fazer observar a alta da parasitemia. Então, pode ser utilizado métodos diretos, né, de busca do parasito. E na fase crônica, a parasitemia ela já é baixíssima. Então, para isso, tem que se fazer os métodos imunológicos, né? Vai se utilizar métodos imunológicos nesse caso. Aí, então, no caso, pode se fazer, para pesquisa do parasito, o esfregaço sanguíneo, né? Faz-se o esfregaço sanguíneo, cora-se com a lâmina de Gienza. Os métodos de concentração, a hemocultura, para ver se tem alguma presença de parasita ou infecção nesse sangue. Os métodos sorológicos, reação de precipitação, né, que é a RIF, a reação de fixação de comprimento, a reação da hemoglutinação indireta, que no caso é o ELISA, e também algumas sondas de DNA, que no caso é o PCR, né, e os anticorpos monocleais. Eu coloquei aqui uma profilaxia que pode ser utilizada para diminuição dessas doenças, né? Então, no caso da doença do barbeiro, é o combate mesmo do barbeiro, né? E o controle do doador de sangue, né? E também existe já as vacinações. O próximo que a gente vai falar aqui é a malária. Então, a malária a gente sabe que é uma das doenças parasitárias que mais causou danos nas pessoas nos últimos tempos, né? Principalmente quando a gente fala aqui na região
do norte e de alguns outros países tropicais e subtropicais, né? A malária, ela é dividida em 3 espécies, né? Que é o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. As 3 espécies de Plasmodium que a gente fala, né, que existe aqui no Brasil, são essas 3. E as 3, elas possuem patogenias, né, diferentes. Então, no caso aqui que a gente vai dizer que o tipo de malária que é capaz de levar um paciente à morte é o falciparum. Só que as outras 2 espécies, apesar de serem muito difíceis, pouco diagnosticado que o paciente foi a óbito por essas 2 espécies, também pode provocar diversos malefícios, né, ao paciente. Desses malefícios mesmo, por exemplo, a gente pode colocar como a anemia, que é um dos casos que leva a anemia severa ao paciente, né, através da quando se entra em contato, né, com os plasmódios. O diagnóstico clínico da malária, ela é feita através da anamnese, né, com o paciente, o tipo de acesso que esse paciente teve com as regiões que pode ter tido contato, né, analisado se o paciente está apresentando anemia e esplenomegalia. E para fazer a identificação das espécies após essa suspeita, aí vem, né, os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais, para se fazer, né, a identificação da espécie que está residendo ali e causando aquela doença, é ser utilizado os métodos parasitológicos, né, e os imunológicos também. Nos métodos parasitológicos é feito o esfregaço, né, do sangue para que se consiga evidenciar o parasita. Então, através de feito esse esfregaço, a gente vai fazer a morfologia do plasmódio, né? Essa morfologia do plasmódio, ela vai no aspecto das hemácias. Então, que está ali, que se encontra ali, né, concentrado no sangue. Então, a gente vai utilizar o método do sangue, que são o exame, né, de gota espessa do sangue. Aí, essa gota espessa, ela vai ser corada com corante Giensia, que ainda é considerado um dos melhores corantes para fazer o diagnóstico da malária, né? E depois é feito a análise microscópica, né? Para fazer a pesquisa desses plasmódios no microscópio. Quando a gente fala da parte imunológica de exames, é utilizado o RIF e o ELISA, né? Sendo que já existem alguns outros antígenos bem específicos também, que esses outros exames, eles conseguem inclusive fazer, né, a separação das espécies dos plasmódios, que no caso já descartaria ali a parte do parasitológico, né, que não precisaria fazer mais a lâmina, só que ainda não se é muito utilizado, né, por ser caro, por não ser não ser viável, né, para os laboratórios. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as triconomíase, que no caso os agentes etiológicos deles são os triconomas vaginalis no humano, nos suínos, triconomas foetis nos bovinos, triconomas gallien ou gallinarum, que são das aves, né? Os triconomas, eles vão causar infecção
no trato genito-urinário, né, tanto do homem quanto da mulher. A transmissão deles dos triconomas, a gente sabe que é uma transmissão, uma doença venérea, né, então é transmitida através da relação sexual. E um triconoma, ele pode sobreviver por mais de meses, tá? Por mais de um mês no prepúcio de um homem sadio, sem causar nenhuma doença nesse homem, mas ainda pode se transmitir. Quando a gente fala em relação das patologias da mulher que o triconoma pode trazer, ele vai causar, né, infecções vaginal, como por exemplo a vaginite, que isso são característico, né, daquele corrimento vaginal que pode ser amarelado, esverdeado, que vai ter um odor fértil, né, que isso aí vai depender do estágio, né, como que tá essa situação dessa contaminação. Para a mulher que está contaminada, geralmente ela vai sentir um desconforto também quando a gente fala em questão da relação sexual, ela vai sentir desconforto interno, né? Vai sentir uma dor a urinar e também vai aumentar a vontade, aumentar a micção, né? A vontade de fazer xixi. Elas vai começar a ir ao banheiro por mais vezes, só que vai fazer mesma quantidade de xixi ou até menos. Por quê? Por causa do processo infeccioso, que dá aquela sensação de que a pessoa tá querendo fazer xixi, né? Quando a gente fala em relação ao triconomas no homem, geralmente é assintomático. É raro os casos de homem que apresenta sintomas dos triconomas, mas quando se tem sintomas, ele vai apresentar aí uma uretrite, né, também. Ele vai apresentar um corrimento aí com um fluxo leitoso ou purulento e uma leve sensação de prurido, né, na uretra. E geralmente quando existe o caso de contaminação de manhã, né, então no caso antes de fazer a passagem da urina pela uretra, pode-se observar um corrimento também nesse canal da uretra aí, né? Então esse corrimento ele pode ser claro ou ele pode ser viscoso, ele pode ser pouco ou pode ser abundante, dependendo da situação da infecção, né? O diagnóstico, esse diagnóstico ele é primeiro, né, feito o diagnóstico clínico. Esse diagnóstico clínico ele vai fazer o diferencial da triconomíase, né, tanto no homem quanto na mulher. E depois é preciso, né, fazer esse diagnóstico parasitológico. Né? A coleta dessas amostras é feita pela manhã, né? Feita pela manhã. Então, para quando é o homem, é utilizado um suave de algodão e faz-se a coleta ali do material na uretra, sem o paciente ter feito xixi de manhã, né? Que é para não limpar ali o canal da uretra. E na mulher é feita-se na vagina, né? Que também é feita a coleta com um suave de algodão ali. Aí depois que a gente faz essa coleta, a gente coloca esse material numa solução de salina isotônica e leva-se para o laboratório, né? Quando a gente fala para conseguir aumentar a sensibilidade, né, desse esfregaço, a gente faz a preparação a fresco. Essa preparação vai ser corada, né, essas lâminas com safranina, ou verde de malaquita, ou azul de metileno. E quando a gente fala de cultura, a gente faz a cultura dessas amostras semeadas, né, em placas de cultura, que vai sair aí de 3 a 7 dias para liberar o resultado. Ou
Ou, em último caso, pode-se utilizar também os exames de ELISA e RIF, só que eles são muito sensíveis. Então, são técnicas que acabam sendo mais complexas, né? Então, acaba sendo menos utilizada para esse caso. Então, acaba se utilizando o teste de ELISA para pacientes que apresentam formas assintomáticas, né? O tratamento geralmente é utilizado metronidazole, né? Para fazer o tratamento dessa. Aí aqui pode ser tanto injetável quanto em comprimido, tá, gente? Aqui agora a gente vai entrar na família das amebíase. Aqui a gente tem uma entamoeba histólica e uma endamoeba bustichi. Dentro do ramo das amebíase, a entamoeba histolítica é a única que pode causar doença, né, no ser humano, no homem. Ela é um parasito, né, que ela faz o seu próprio ciclo biológico direto. Geralmente a via de infecção que o homem utiliza para se contaminar é através da ingestão dos cistos da entamoeba, né? A ação patológica da entamoeba, patogenia dela se dá através da invasão dos tecidos pelos trofozoídos invadidos e virulentos. As suas manifestações clínicas, elas podem ser de amebíase intestinal, colite desentérica e amebíase extraintestinal. O que isso quer dizer? A amebíase intestinal, ela vai se apresentar aí de formas assintomáticas, né? Então, você vai fazer com cerca de 90% mais ou menos das contaminações das entamoebas histólicas, elas sejam menos, como que eu vou dizer? Elas causem menos danos, né? Ou não causem dano algum. Quando a gente fala da forma sintomática, a gente está falando da colite não dissérica, ela é uma forma clínica mais comum que acontece no nosso meio. Ela vai se manifestar através das diarreias, né? Essas diarreias, elas podem ser de 2 a 4 vezes por dia. Vai apresentar fezes moles ou pastosas aí. Geralmente não existe febre nesse caso, né? A colite desentérica, a gente vai falando aqui da desentérica aguda, que nesse caso ela vai vir acompanhada de cólicas intestinais, de muitas evacuações, contando até aí já com mucosas sanguinolentas juntas, febre moderada, e também pode apresentar aí no paciente tremores de frio, né? E pode chegar a até 10 evacuações por dia de disenteria, né? A amebíase extraintestinal, ela é um pouco comum aqui no nosso meio, mas ela tem vários casos lá no interior da região amazônica mesmo. As formas mais comuns são os abscessos hepáticos. Vamos ter manifestações de dor, de febre e de hepatomegalia. E dependendo da situação, ela pode causar até abscessos no pulmão, no cérebro e na região perianal. O diagnóstico, primeiro é feito o diagnóstico clínico, né, que pode ser feito por apresentar sintomatologia comum à doença intestinal, no abscesso hepático, além de dor e febre e esplenomegalia. Pode fazer o diagnóstico através do X e tomografia computadorizada. Dos exames laboratoriais, a gente vai falar dos exames, né? A gente vai fazer a
todos os, né, que estão causando esse é, então, a gente vai fazer o exame a fresco das fezes, né, que deve feito através da sedimentação, que a gente vai procurar ali os trofozoídeos, né? E também através das técnicas de concentração, que no